As negociações entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky podem ocorrer diretamente nos Estados Unidos da América a convite de Donald Trump, e será muito difícil para Vladimir Putin recusar esse formato. E parece que agora estão tentando encurralar Putin como um rato em uma nova armadilha. Volodymyr Zelensky está jogando uma partida diplomática na qual quase não restam jogadas elegantes e vencedoras para Putin. Nos últimos dias, o presidente ucraniano fez algo que muda a própria estrutura da conversa sobre a paz. Ele não apenas convidou Vladimir Putin para a mesa de negociações mais uma vez, não. Ele começou a escolher o local e o formato das negociações de modo que a recusa de Putin parecesse o mais vergonhosa possível. E é justamente nesses detalhes que se esconde toda a essência do momento atual e o motivo pelo qual, na Europa, começaram a falar que as negociações podem começar já neste verão. Sou Oleg Alexei-Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, primeiros fatos. Volodymyr Zelensky declarou que, em uma conversa telefônica com Donald Trump, ainda em 14 de junho, foi discutida a possibilidade de organizar uma reunião trilateral entre os líderes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em território dos Estados Unidos da América. Bom, acrescento por minha conta, por exemplo, até mesmo no Alasca. A formulação que ele usou revela a própria intenção. Bom, acrescento por minha conta, por exemplo, até mesmo no Alasca. A formulação que ele usou revela a própria intenção. Uma reunião dessas poderia ser organizada nos Estados Unidos da América, em um formato no qual seria muito mais difícil para Putin recusar, pelo menos para o presidente Trump. Esse é um detalhe fundamental. A Ucrânia está transferindo o ônus da recusa? Se Putin diz não, ou afirma não ver sentido nas negociações, não está recusando a Zelensky, mas sim diretamente a Donald Trump. Ou seja, para a pessoa pela qual o Kremlin reza publicamente como o único parceiro sensato no Ocidente. Além disso, nessa situação, Putin simplesmente acumula suas próprias recusas em negociar, o que deve levar Donald Trump a finalmente começar a dar golpes nessa cara insolente de Vladimir Putin. Paralelamente, há uma segunda linha que é a europeia. Como ficou sabido, a Ucrânia discutiu com os Estados Unidos e a França. Possibilidade de encontrar russos e Putin à margem da cúpula do G7 com todos os países democráticos. Será nesses dias. Zelensky explicou a lógica exatamente desse fórum de forma bastante direta. Na cúpula do G7 hoje estão Donald Trump, Macron, Starmer, Merz, o líder do Canadá, ou seja, europeus mais os americanos. Ótima oportunidade para todos se reunirem com Vladimir Putin, sentarem à mesa grande e iniciarem negociações. Lembro que a cúpula acontece de 15 a 17 de junho em Evian, na França, às margens do Lago de Genebra. E segundo Zelensky, os Estados Unidos concordaram em convidar Vladimir Putin para o encontro, que poderia começar já na segunda-feira. Segundo fontes, o convite foi transmitido por vários canais ao mesmo tempo, por meio de intermediários, diplomatas, até mesmo da inteligência e diretamente para o lado russo. E o Putin? O Putin amarelou de novo. Se borrou, desculpe. No nível da retórica, a resposta foi dada e ela é absolutamente reveladora. Hoje, Peskov declarou que, a gente não foi convidado diretamente para lá. Ele disse que não houve contato direto entre Kiev e Moscou sobre esse encontro na cúpula do G7, mas ele não mencionou que esse convite foi feito novamente por meio de intermediários, diplomatas e até mesmo da inteligência. E então Peskov repetiu o velho mantra. Ele disse que se Zelensky estiver pronto para falar sobre isso de forma responsável e séria, ele sempre pode vir a Moscou, onde será recebido. Ou seja, o único local que Putin está disposto a reconhecer é a capital do Estado agressor, para onde o líder de um país em guerra não pode ir por definição. Como pode notar, isso não é um convite ao diálogo. É uma maneira de evitar o diálogo, salvando as aparências e mostrando para a ralé russa que supostamente o chefe ainda é poderoso. Tipo, olhem só. Eu convido Zelensky para Moscou, mas ele não vem. Na verdade, pessoas sensatas sabem que isso é covardia. Ou seja, Putin entende perfeitamente que ninguém vai querer ir para essa Moscou fedorenta e nunca vai aparecer lá. E é por isso que ele diz, venha para Moscou. Venha para Moscou, vai. O que foi? Está com medo? A questão é que todas as guerras sempre terminaram com negociações em território neutro. Já dizem para Putin, vamos nos encontrar em território neutro. Escolha o local e hora. Ninguém vai à sua Moscou fedorenta. Esqueça isso. Mas Putin está com medo, se mija como um garotinho.
Agora, o principal. Por que Putin não negocia? A versão oficial do Kremlin difere totalmente das análises ocidentais. A versão de Moscou gira em torno do Alasca. Lavrov, ontem, 15 de junho, declarou que a Rússia conta com o cumprimento dos acordos alcançados por Putin e Trump em 15 de agosto do ano passado em Anchorage, e que os componentes-chave desse acordo foram propostos pelos próprios Estados Unidos e Putin simplesmente os aceitou. E supostamente, se isso não acontecer, então Putin não quer ver nem conversar com ninguém. O problema é que não existe nenhum texto publicado desses acordos no Alasca. O que exatamente foi acordado, o lado russo não diz publicamente. E a interpretação mais comum, enfatizo interpretação, é que supostamente Trump concordou em entregar todo o Donbass para a Rússia. Embora Trump tenha negado publicamente a existência de tal acordo, e aqui a mecânica do jogo do Kremlin é a seguinte: Moscou explora justamente a ausência de um documento oficial para, retroativamente, atribuir àquela reunião no Alasca um conteúdo favorável a si mesma. Mostrar a Rússia como disposta à paz, supostamente sendo enganada de forma traiçoeira, é a mesma coisa que a Rússia, sem escrúpulos, usou uma suposta promessa verbal de não expansão da OTAN para o leste como pretexto para atacar a Ucrânia. Quando os russos alegam que a OTAN prometeu não se expandir para o leste, sempre surge a pergunta: onde está o documento? Os russos então respondem que a promessa foi apenas verbal. Disseram que nos prometeram verbalmente e não cumpriram a promessa. Se houve tal promessa, ninguém sabe. O mesmo acontece agora em relação ao Alasca. Se houve algum acordo entre Putin e Trump sobre Donbass, ninguém sabe. Não há nenhum documento. Agora os russos dizem que lhes prometeram verbalmente que seria assim e aguardam o cumprimento daqueles acordos que talvez nem tenham existido. Centros analíticos ocidentais têm outra visão. Por exemplo, o Instituto para o Estudo da Guerra formula assim: a Ucrânia continua demonstrando disposição para um encontro de líderes, enquanto o Kremlin demonstra uma busca contínua por objetivos militares maximalistas e total falta de vontade de negociar. A carta aberta de Zelensky de 4 de junho com a proposta de cessar-fogo e encontro pessoal, Putin respondeu que viu a carta por alto, mas não vê sentido em um encontro. Ao mesmo tempo, como observa o Instituto para o Estudo da Guerra, nem os Estados Unidos nem a Rússia publicaram quaisquer declarações ou comunicados sobre o suposto acordo alcançado no Alasca. E o Kremlin explora repetidamente essa ausência de documentos oficiais. A raiz do problema está na visão distorcida de mundo do próprio Vladimir Putin, e isso talvez seja a observação mais preocupante de toda essa história. Putin ainda acredita que a vitória militar da Rússia é inevitável, apesar dos dados que mostram o contrário. O Instituto para o Estudo da Guerra faz o diagnóstico diretamente. A declaração de Putin sobre a situação no campo de batalha é incompatível com os fatos disponíveis, o que indica que o comando militar russo não fornece a Putin informações de inteligência confiáveis sobre a situação real. Em outras palavras, a pessoa de quem depende o fim da guerra toma decisões com base em relatórios embelezados de seus próprios generais. É exatamente por isso que, segundo analistas, a relutância de Putin em reduzir os gastos militares e encerrar a guerra indica que ele acredita ser capaz de vencer no curto ou médio prazo. Mas foi assim também no início de 2025, mas Putin ainda não venceu até agora. Mas a realidade para o Kremlin está ficando cada vez pior, e até mesmo o próprio Zelensky fala sobre isso, e de fato os números confirmam isso. Hoje, Zelensky deixou claro que a Ucrânia já tem essas cartas na mão. As tropas russas tentaram avançar em 12 frentes durante a ofensiva da primavera-verão, mas praticamente em todos os lugares perderam a iniciativa. O avanço lento dos russos é registrado apenas em 2 ou 3 setores, onde a Rússia concentrou uma enorme quantidade de tropas e equipamentos. E é aqui que nasce uma bela frase simbólica, eu diria assim, em 2025. Na Casa Branca, Trump lançou para Zelensky aquela mesma frase de que a Ucrânia não tem cartas nesta guerra. Agora, Zelensky responde, na prática, que a Ucrânia passou a ter cartas na manga. Ele afirma que a Ucrânia está melhor posicionada que a Rússia para ataques de médio e longo alcance. A produção prevista para este ano é de 10 milhões de drones, podendo dobrar para 20 milhões com mais recursos financeiros. Ele também chamou de pilar de estabilidade a decisão dos parceiros de conceder 90 bilhões de euros em apoio europeu. E esse contexto militar é a verdadeira resposta para a pergunta: por que Vladimir Putin evita a mesa de negociações? A lógica é muito simples.
qualquer negociação sempre fixa o status quo, e o status quo para a Rússia piora a cada mês. O que isso significa? As refinarias de petróleo pegando fogo, os terminais em chamas, o processamento de petróleo na Rússia está no nível mais baixo dos últimos 16 anos. Os gastos militares já representam metade do orçamento russo. Sentar-se à mesa agora. Isso significa admitir que o Blitzkrieg se transformou em uma guerra de desgaste que a Rússia está perdendo economicamente. Por isso, o Kremlin escolhe a tática de prolongar o conflito sob o pretexto de certos acordos que ninguém viu. E se as negociações vão acontecer em breve? Bem, a curto prazo, quase certamente não, no encontro do G7 com certeza não, e nos Estados Unidos da América, em breve, provavelmente também não. Líderes europeus tentam convencer Trump a pressionar mais a Rússia e apoiar a produção conjunta de drones para a Ucrânia. Esse é, na verdade, o sentido final de tudo o que acontece ultimamente. A Ucrânia está levando a diplomacia para um modo em que cada recusa de Moscou é documentada publicamente diante de Donald Trump e de toda a Europa. Ou seja, Zelensky não está mais tentando convencer, ele está armando armadilhas de cortesia. Na diplomacia existe esse conceito de armadilha de cortesia, das quais qualquer saída de Putin parece uma fuga. Por isso podemos afirmar que as negociações não vão começar em breve. Não é porque não haja a quem propô-las, nem porque não exista um local para isso. Não, elas não vão começar. Simplesmente porque a pessoa no Kremlin tem muito medo de admitir que é um velho, um avô decadente, que já perdeu. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Ficarei muito grato por isso. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se, até mais.